Olá, amigos. Segundo a Scott Consultoria, números da terceira semana de maio, o Mato Grosso tem o boi magro Nelore de 12 arrobas e meia mais valorizado do país, algo em média de R$ 3.980. O mesmo já não acontece para as demais categorias de reposição, com exceção dos bezerros de ano e de desmama provenientes do cruzamento industrial, que saem por volta de R$ 4.770 e R$ 3.900, respectivamente. Eu sou Ivari Júnior e esse é o Hora da Reposição. Para nos dar mais detalhes sobre o mercado de reposição mato-grossense, nosso convidado é Maurício Tonhá, sócio-diretor da Estância Bahia Leilões, empresa com 35 anos de trabalho e que já comercializou mais de 10 milhões de animais em vários estados brasileiros. Seja bem-vindo, mestre Maurício. É sempre bom revê-lo. Variza, é sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui com você, participando do DBO, que é uma extraordinária fonte de informações, não só para mim, mas para todos os pecuaristas e também produtores rurais do Brasil. Maurício, os preços de reposição também deram uma freada nesse mês de maio aí no Mato Grosso? Bom, eu não diria o seguinte, que freou, eu diria que teve equilibrou, Ivariz. Eles estavam numa crescente. E o que houve foi um mercado estabilizado aí, em preços extremamente interessantes para aqueles que precisam fazer as suas reposições e também para aqueles que produzem, né? Tanto os criadores, os recriadores. Eu acho que o mercado está num bom momento aí para todos os setores da pecuária, Ivariz. Tá, é aquele momento onde comprador e vendedor tem que se entender para ter negócio para todo mundo. Está dando condição para todos trabalharem. Vinha numa crescente. Quando você está no mercado ou decadente ou crescente, cria-se uma certa expectativa para quem está vendendo que continue subindo. Quando está caindo, o comprador espera para ver se cai um pouco mais. O que aconteceu nos últimos dias foi um mercado estável, um mercado um pouco mais ofertado, que é natural para o mês de maio, junho. Nós estamos no pico da safra do bezerro de desmame, né? Aqui praticamente aqui no centro-oeste, acho que no norte do Brasil, onde nós atuamos muito forte, no centro-oeste e no norte. Então é a safra do bezerro. E na safra sempre tem mais produção. Se tem mais produção, o comprador experiente, ele sabe que não precisa de desespero para comprar. Ao mesmo tempo, o vendedor também não precisa de desespero para vender, porque a liquidez está muito boa, desde que nos preços equilibrados, preço de mercado, que aqui por volta de R$ 16 um bezerro de boa qualidade, os lotes menores e com a localização talvez não tão privilegiada, R$ 15, o que faz um valor de 3.200, 3.500 num bezerro um pouco mais pesado. São preços bastante interessantes para um pecuarista e até também para o invernista que está batendo um boi de 22, 24 arrobas aí, quase R$ 8.500. Então, os negócios estão bastante interessantes e estão justos, principalmente porque o amigo invernista ou o amigo confinador está conseguindo produzir uma arroba de carne, ou seja, fazer o acabamento desses animais com preços bastante interessantes, com o preço do milho interessante para o confinador, o preço também da proteína, tanto do DDG como do farelo de soja, caroço de algodão ou torta, todos são insumos que estão bastante convidativos para aqueles que querem fazer uma pecuária intensiva, melhorando o perfil e a performance da sua atividade, Maris. Maurício, me chama a atenção isso. Por que que o boi magro e o bezerro de cruzamento industrial é mais valorizado no Mato Grosso? Hoje a gente vende animais bem recriados, né? Porque quando você fala de boi magro, antigamente realmente as pessoas tocavam as boiadas pelo sertão, nas estradas, e vendia aquela boiadora de 4 anos, era um boi magro. Hoje não, hoje vende-se animais bem recriados, animais com boa performance. Eu diria até que
um bom estado corporal. Então, a gente vende hoje, praticamente não vai mais para confinamento bois. Vai garrotes de 18 meses, 16 meses, e já vão para a fase de acabamento. Ou seja, hoje a pecuária mudou muito. Então, por que que esses animais, tanto os bezerros de cruzamento, os bezerros como um todo, esse ágio, para que o amigo que nos acompanha, que talvez não viva como nós aqui da pecuária, possa entender, o ágio é como se fosse um bônus por ter nascido, porque a parte mais difícil da pecuária é a cria. Uma vaca para ela se tornar uma matriz, ela demora pelo menos, na média, mais de 36 meses até ela dar a primeira cria, na média do Brasil. Para isso, ela teve que passar por um período de recria. Depois de estado de condição de ser utilizada como matriz, ela demora mais de 9 meses para dar cria. Depois ela tem mais 8 meses para desmamar. Então é um processo caro, difícil, demorado. Uma vaca, o cara fala, uma vaca pare um bezerro por ano, na média não pare. Daí por volta de 75% de animais que conseguem desmamar nos bons projetos. Na média brasileira dá menos de 60% são os bezerros desmamados por matriz exposta. Então, isso tudo custa caro para o amigo criador e, por conta disso, há um ágio. No bezerro, quanto mais leve, o ágio é maior. A partir do momento que esse animal vai ficando mais velho, mais errado, ele vai se tornando um animal de sobreano, ele já tem um ágio um pouco menor do que um bezerro de desmame. Se vai para um animal já de 18, 20 meses, lá com seus 400 quilos, que talvez seja a época já ideal, que no passado nós chamávamos de boi magro, hoje é um animal pronto para ir para o confinamento ou para a fase de acabamento, este animal já diminui bastante o ágio, porque dali para frente ele já só tem o que fazer, ele é colocar, é encher a carcaça, é dar acabamento. E esta é a fase que custa mais caro a produção da carne, porque ele tem que depositar gordura, ele tem que acumular gordura para dar acabamento na carcaça, e onde ele consome, precisa consumir uma ração mais bem elaborada, mais sofisticada, com custos um pouco maiores, inclusive custo de manejo, não só o nutricional, sanitário, todo o cuidado, para que esse animal dê resultado para o conjunto da cadeia, ou seja, ele vai pagar toda a conta da vaca que pariu, do bezerro que desmamou, de quem recriou o garrote e de quem fez o acabamento para chegar na mesa do consumidor com a picanha que nós tanto gostamos, né, Evaristo? E o mercado de fêmeas? Você já vê uma reação clara? Como é que estão os preços aí das fêmeas de reposição? Já existe uma valorização, já sentimos uma valorização nas fêmeas, não tanto quanto dos machos, Evaristo. As fêmeas de qualidades muito superiores, de marcas consolidadas, reconhecidas como boas marcas, boas empresas que têm trabalho de melhoramento genético, mesmo que gado de corte, tem empresas que realmente fazem animais melhoradores, que investem em ATF, inseminação, em touros avaliados. Então, essas fêmeas originárias de marcas consolidadas e conhecidas já têm uma valorização de pelo menos 10% em relação às fêmeas que não são reconhecidas pelo mercado como de boa origem. Então, já existe, sim, uma valorização, mas do macho, a valorização ainda é maior do que a fêmea, guardada as proporções. Baliza para mim aí é uma bezerra que um recriador pensa para cria, né? Uma vaca parida. Gosto muito hoje de falar de quilo, porque o quilo ele é justo. Uma vaca parida de 400 quilos, com um bezerro pesando, que aqui está o pé com 120 quilos, hipoteticamente falando, é uma vaca mediana, não é uma vaca excepcional. Essa vaca hoje está no mercado por volta de 5 a 5,5, de 5.000 a 5.500 reais. E por que essa diferença? Porque depende da logística, ela pode estar no norte do Mato Grosso, elas podem estar na região um pouco mais inóspita. Se ela estiver aqui no sul ou na região próxima de Cuiabá, ela tem um valor maior. Nas regiões agrícolas também, esse animal, então, ficaria de R$ 5.500, uma vacada parida de um bom estágio corporal, de uma bezerrada já acima de 100 quilos, por volta de 5,5. Em alguns casos, vacas excepcionais de boas marcas chegou aqui a ultrapassar, inclusive, a casa dos R$ 6.000.
Então depende de novo, a matriz, ela tem o peso que é considerado o seu peso, mas ela é muito considerada a marca que ela leva na anca, que é a marca que determina a sua carga genética e o investimento que o criador dela fez até. Então vai entregar um produto melhor. É como você ir no shopping comprar uma marca desconhecida ou qualquer coisa que não tem marca e numa grife que você vai pagar também por um produto mais elaborado, mais sofisticado. Então, a vaca por volta de 5 até 6 mil reais, uma vaca parida, uma bezerra boa, ela está valendo aqui em torno de 12 reais o quilo, uma bezerra de desmame para os seus 200 quilos, mas se ela for de uma bela marca, saiu no mega leilão, inclusive, por 14 reais o quilo. Ou seja, essa tinha marca, ela tinha genética, tinha origem, então ela realmente é reconhecida como uma matriz desejável para aqueles que querem recompor os seus plantéis. Vocês fizeram uma grande venda aí, né, no final de semana. E o que que os negócios sinalizam para você aí para a virada do semestre? Eu entendo que o mercado brasileiro ele vive o ciclo da pecuária, o ciclo de alta. Ainda não acho que nós alcançamos o pico da alta da pecuária. Eu imagino que nós teremos novos patamares de preços que serão testados, provavelmente no ano de 2027. Mas tudo que a gente fala de ciclo pecuário, a gente precisa olhar não só pela quantidade de animais que temos estocados, nós temos que olhar a capacidade de consumo da nossa população, nós temos que olhar a capacidade de que nós temos de mercados consumidores a nível mundial de exportação, e nós entendemos que nós temos um mercado mundial demandado, com poucos países com condição de abastecer o mundo com carne bovina com a qualidade do Brasil. Nós entendemos que o rebanho pecuário brasileiro também é um pouco menor do que a média dos últimos anos. Nós entendemos que a população brasileira também tem consumido de forma bastante firme a nossa carne, que melhorou muito nos últimos 10 anos. Nossa carne melhorou muito. Isso tudo nos faz crer que nós teremos um mercado firme neste ano e podendo 2027, se a economia melhorar e as coisas continuarem firmes, temos o pico do ciclo pecuário em que nós estamos apenas começando, Evaristo. Mestre Maurício, muito obrigado pelas informações e análises. Obrigado, Evaristo. Sucesso para você e a todos os queridos amigos, homens e mulheres de botina do Brasil. Eu conversei com Maurício Tonhá, sócio-diretor da Estância Bahia Leilões. Esse foi mais um Hora da Reposição. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. E se você vende reprodutores e outros produtos diretamente na fazenda, não fique de fora do nosso catálogo nacional de vendedores de touros, mais uma vitrine de negócios DBO. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.